Bem-vindos a este webinar das principais novidades de Autodesk VRED 2021. Meu nome é João Noronha e trabalho em Datec, que é o distribuidor das soluções de Autodesk em Iberia. Esta nova versão é focada em los usuários e suas novidades são, sobretudo, ligadas a pedidos do usuário, ao utilizador. Então, nós vamos falar destes temas em esta apresentação de hoje. Uma das novidades é a importação de arquivos fusionar materiais subreferenciados. Se agregou uma nova casilla de verificação em la pestana Opciones específicas de arquivo del quadro de diálogo Importar arquivo para evitar a fusão de materiais que têm nomes e propriedades idênticos ao importar arquivos de ensamblaje indicado. Por defeito, VRED combina aqueles materiais que provêm de vários subconjuntos, suponendo que se devem representar como um solo material em la cena. Isto poderia não ser sempre desejado. Como exemplo, se se criou um duplicado de material com nome e propriedades idênticos e se assignou a dois subconjuntos a propósito em el sistema CAD. Agora é possível importá-los como dois materiais separados em VRED. Então, são entre novas características, melhoras e correções de erros, temos nove novas características, 13 melhoras e 42 correções de bugs. Em la instalação de VRED 2021, agora se utiliza o serviço ODIS, que é um serviço de instalação por demanda. É uma nova plataforma de instalação de Autodesk que, quando conectado, é 39% mais rápido e, sem conexão, é 45% mais rápido. Com VRED 2021, passamos a uma nova plataforma de instalação robusta, standardizada, chamada ODIS, para oferecer experiências de instalação mais rápidas e coerentes em las ferramentas de Autodesk. Também para o controlador Cosmos de Vive, temos a representação do controlador Cosmos de Vive e os comportamentos predeterminados de botões. Ao usar o Vive Cosmos HMD, os controladores correspondentes à hora se mostram corretamente em VR, utilizando o comportamento por defeito de botões. Em o suporte de Python 3, foi añadida a tradução automática de Python 2.7 a 3.74 em preferências. Se executa em segundo plano
y no cambia el código, esta operación. Hay la opción de convertir a Python 3 en el menú contextual para todos los widgets del editor de scripts. Debido al hecho de que Python 2.7 no es soportado desde la versión 2020, VRED 2021 ahora solo es compatible con Python 3.74. Hemos agregado una traducción automática de Python 2 a Python 3 al abrir una escena que contiene el código Python 2. Esta traducción se ejecuta en segundo plano. No cambia el código en la escena y se puede deshabilitar en las preferencias. Si los usuarios desean convertir su código de Python 2 en Python 3, hemos agregado la opción Convertir a Python 3 en el menú contextual para todos los módulos VRED que utilizan el widget editor de secuencias de comandos. También el Script Editor Widget en conjuntos de variantes y preferencias. El mismo widget editor de scripts es utilizable en editor de guiones, conjuntos de variantes y preferencias. En VRED 2021, el editor de scripts, los conjuntos de variantes y la entrada de scripts de preferencias ahora usan el mismo widget de editor de scripts. Esto es para proporcionar una experiencia coherente a través de módulos con características conocidas como autocompletar, resalto de sintaxe, encontrar y reemplazar, entre otros. En el editor de luz desacoplado mejorado. Tenemos una nueva API Python basada en objetos, la edición de propiedades para selección múltiple y mejoras de usabilidad en la barra de menú, menú contextual y barra de búsqueda. Y también zoom y panorámica en Ghostini Editor. Con VRED 2021, el módulo Light Editor se desacopla y ahora tiene una API Python completa basada en objetos. Se puede encontrar más información en la documentación de Python V2. Además, las propiedades de edición en la selección múltiple ahora son posibles en el módulo. Además, hemos mejorado la usabilidad del módulo en sí y hemos agregado una barra de menú, una barra de búsqueda y hemos modificado el menú contextual para que sea más coherente con otros módulos. El usuario ahora también puede hacer zoom y encuadre en el editor Ghostline para configurar y ajustar mejor los efectos fantasma que están cerca uno del otro. También el módulo de anotación es desacoplado y tiene una API completa de Python basada en objetos. Y además edición de propiedades para selección múltiple. El módulo de anotación
también se desacopla y ahora tiene una API completa de Python basada en objetos. Se puede encontrar más información en la documentación de Python versión 2. En documentación, la documentación de Python online, en línea, y variables de entorno. Está disponible. Incluindo todas as variáveis de entorno disponíveis, subcategoria em la documentação de Python também. Hemos documentado todas as variáveis de entorno disponíveis em nossa documentação de Python como uma nova categoria em la tabla de contenido. Com VRED 2021, hemos puesto à disposição em linha, online, nossa documentação de Python. E os usuários que não han instalado a última versão podem verificar se há algo novo em la API que vale a pena lá atualizar. Vamos falar de representação ou rendering e temos lá ray tracing, o traçado de raios utilizando lá computação gráfica de la tarjeta do ordenador. Temos uma máxima flexibilidade para a eleição do hardware. Podemos também cambiar facilmente entre ORL, CPU ou GPU para o Ray Tracing. Temos o suporte para Turing, Volta, Pascal e Maxwell. Estes são os chips de NVIDIA. Se recomenda RTX. Também dos GPUs, Graphic Processors Unit, por uma licença de VRED Pro. Não se ha implementado ainda todas as funções. Em aplicação de VRED Streaming e Streaming, é possível a transmissão de VRED ao navegador da web para dispositivos de escritório ou móveis, para navegação e interação, com o fluxo AG264 ou JPEG e aplicação de transmissão com controles de interface de usuário. Com a transmissão VRED AG264 ou JPEG, o usuário pode executar VRED em um ordenador de escritório ou um servidor e conectar-se com um navegador web em sua plataforma de eleição. Já se seja de escritório ou móvel, e transmitir a representação VRED em el navegador. Também é possível navegar em la escena, usar touch sensors e interatuar com conteúdo HTML5.
Com VRED Stream App, proporcionamos um exemplo da aplicação web que utiliza os controles AG264 Stream Plus UI para ativar os conjuntos de variantes, pontos de vista e certas configurações de cenas de qualidade VRED. Quando usa a aplicação VRED Stream ou o VRED Stream HD, AG264, descargue a biblioteca de codec Open AG264. Primeiro, logo e copie o arquivo Open AG264 2.0.0 menos win64.dll. Sem comprimir. Bem, este é um pouco complicado para estar a explicar em web. A qualidade de transmissão é codec Open AG264. Pode cambiar-se agregando bitrate igual a X. Temos também um sombreado de velocidade variável, adaptável, de escritório e contenido. É necessário NVIDIA Turing, aumenta o rendimento e a qualidade do renderizado, se anula o material para evitar o efeito moiré. O sombreado de velocidade variável é uma função de NVIDIA Turing que aumenta o rendimento e a qualidade do renderizado. Ao variar a velocidade do sombreado para diferentes regiões do marco, com VRED 2021 2.2, hemos introduzido sombreado de velocidade variável para VRED, em combinação com o renderizado favorito para pantalhas montadas na cabeça, como HTC Vive Pro Eye. Com VRED 2021, agora é possível usar VRS também em modo de escritório, como uma extensão de anti-aliasing em tempo real. VRS se pode ativar em menu principal, visualização, anti-aliasing em tempo real, sombreado de velocidade variável. A qualidade de VRS está conectada à qualidade de anti-aliasing em tempo real. Apagado. Apagado, bajo, médio, alto e ultra alto. E se pode arrojar em las preferências. Para materiais com padrões pequenos que geralmente causam efeito moiré, como a fibra de carbono, é possível anular a qualidade de VRS por material em editor de materiais, pestana. Um segundo. Pestana comum.
Como requisito de hardware, es necesario una tarjeta gráfica que admita la extensión de imagen de tasa de sombreado OpenGL. Tarjetas gráficas NVIDIA com arquitetura Turing RTX. También tenemos en la dispersión del subsuelo un nuevo algoritmo de Random Walk SSS. Permite la dispersión de volumen, permite el plástico translúcido mármol, cera, etc. Solo trazado de rayos. Con VRED 2021 hemos rediseñado nuestra dispersión por debajo de la superficie y usamos un algoritmo de dispersión de volumen de fuerza bruta llamado Random Walk, que es necesario para la representación realista de materiales como plástico translúcido, mármol, piel, hojas, cera o leche. La dispersión por debajo de la superficie simula el efecto de la luz que ingresa a un objeto y se dispersa debajo de su superficie. No toda la luz se reflete desde una superficie. Parte de ella penetrará debajo de la superficie de un objeto iluminado. Allí será absorbido por el material y dispersado internamente. Parte de esta luz dispersa volverá a salir de la superficie y será visible para la cámara. VRED Design 2021 ahora también admite la dispersión por debajo de la superficie. Y en el Asset Manager tenemos materiales de dispersión superficial. Tenemos 8 materiales de ejemplo, contenido del administrador de activos y parte del instalador de activos VRED. Hemos agregado 8 materiales de dispersión de subsuperficie como ejemplo en el Asset Manager, Asset y Asset Installer. Asegúrese de haber descargado e instalado el instalador de activos VRED para 2021. Vamos a hablar de presentaciones ahora y sus novedades. Y vamos a hablar de VRED Go. En la publicación para VRED Go ejecutable no se requiere licencia. Hay un asistente de exportación. Podemos hacer una definición de prazo de validade hasta 60 días máximo, con protección por contraseña, que es posible también. Para ordenador de escritório e VR. Há também o suporte interno de Python, suporte HTML5 online, em linha. Temos menu contextual para configurações HA e mostrar, ocultar, cubo de navegação e cursor de progresso. Com VRED 2021 profissional, agora é possível publicar as cenas como um executável VRED Go
apenas solo em Windows. Incluída lá a escena 3D atual e partes do motor de renderizado VRED. VRED Go não requer nenhuma licença e o período de validez se pode configurar hasta um máximo de 60 dias. Um assistente de exportação ajuda a configurar o executável VRED Go para o uso de escritório ou VRED. Configurar a resolução de início e permitir aos usuários configurar o período de validez e habilitar a proteção com contrasenha. Además disso, todas as configurações de cena, anti-aliasing em tempo real, closing e de oclusão e mais, se armazenam em el executável VRED Go publicado. Também hemos agregado um menu contextual de VRED para cambiar o anti-aliasing em tempo real e mostrar ocultar o cubo de navegação e o cursor de progresso. Logo. La navegação com o ratão e os atalhos de teclado VRED conhecidos como alternar o anti-aliasing de fotograma fijo, espaço, cambiar os modos de visualização, teclas F, ou pantalla completa, na tecla Alt mais Enter, funciona de maneira similar em VRED Go. Em VRED Go, não admite traçado de raios. Sin embargo, há um retrocesso em la rasterização da CPU ao abrir um executável VRED Go em uma computadora sem uma tarjeta gráfica ou com uma não compatível. VRED Go não admite comandos internos de Python, pero não é possível comunicar-se desde afuera com VRED Go e eliminar comandos de Python, utilizando o servidor web. O conteúdo interativo HTML5 é compatível se todos os arquivos CSS e JS podem incorporar-se em um editor de médios ou frontplate como código HTML5. Ou a página HTML5 se armazena em la web e se utiliza uma URL. Vamos falar agora de dados, manejo de dados.
Tenemos el soporte a Drive, Autodesk Drive, para referencias inteligentes a través del conector de escritorio. Y además, 25 GB de almacenamiento gratuito en la nube con Autodesk Drive. El Desktop Connector asigna la cuenta de usuario a la unidad de red. Hay el soporte de referencias inteligentes de VRED, carga automática de todos los subensamblajes y la estructura de ensamblaje se refleja en a Drive. Autodesk Drive ahora admite referencias inteligentes de VRED que se cargam através do conector de escritório de Autodesk. Autodesk Drive oferece 25 GB de armazenamento gratuito em la nube para todos com uma conta de Autodesk. O Autodesk Desktop Connector é um serviço de escritório que integra uma fonte de administração de dados de Autodesk ou fonte de dados, com sua carpeta de escritório e estrutura de arquivos para uma fácil administração de arquivos. Os arquivos em la fonte de dados se replicam em uma unidade conectada. Pode administrar arquivos em la fonte de dados através de la unidade conectada, como lo haría com qualquer outra carpeta em sua máquina. Os cambios realizados em la unidade conectada se cargam automaticamente em la fonte de dados. Bueno, estas foram algumas novidades, mas antes de terminar, há pessoas que não conhecem o VRED e vou fazer uma muito curta apresentação de que é VRED para as pessoas que são novas em VRED. Bueno, este es lo entorno de VRED. Es más o menos sencillo de trabajar y es una aplicación para presentaciones en tiempo real y configuraciones de escenarios. Vamos a ver aqui um outro exemplo. Nós temos exemplos. No hace modulación, se importa la geometría y hay un mapeamiento, una conversión de los materiales de la aplicación Inventor o otra aplicación de 3D. Lo hace la compatibilización de materiales. Es posible hacer la visualización de pantalla total. Y lo que la ventaja de VRED es podemos configurar los escenarios. Entonces, podemos ter entornos. Este es un entorno. Podemos ter diferentes entornos. Podemos añadir diferentes
materiales, de forma muy sencilla y en tiempo real, que es la ventaja. Podemos añadir animaciones, materiales de lo interior. Podemos añadir iluminación muy precisa. Puede configurar de muchas maneras. Y si es necesario, se puede añadir el ray tracing. Bueno, esta es una muy corta presentación de las capacidades de VWeb. Vamos a regresar a la presentación. Y estas son las principales razones para confiar en un distribuidor acerca de vosotros para la adquisición, implementación y ayuda para utilización de las soluciones de Autodesk. Si es necesario más información, lo pueden utilizar estos enlaces. Muchas gracias por vuestra participación en este webinar y hasta un próximo webinar. Muchas gracias, saludos.